Então, meninas, estamos voltando aí com a última parte aí dessa questão de microbiologia que a gente está falando, tá? Vamos entrar em bactérias e por último vírus. Lembrando, vamos lá pegar o caderno, dar uma olhada nas coisas que foram escritas, até para que a gente possa estar pontuando os pontos mais, foi até redundante, né, gente, mais precisos do que a gente precisa, tá? Hoje a gente vai falar sobre bactéria e vírus. E aí a gente já vai entrar em bactéria. Aí em bactéria, logo de entrada, a gente já precisa saber que elas são unicelulares e procariontes. Daí, entre parênteses nesse texto, a gente já tem não possuem núcleo celular. Algumas bactérias não vão possuir, mas nada impede da sua eficácia em causar algum tipo de patologia. Isso a gente precisa entender. Não é porque aquele indivíduo não possui aí um núcleo celular em si que ele não possa vir a causar. Lembrando, bactérias quanto vírus, que a gente vai falar logo daqui a pouco, nós temos um problema sério. Eles têm aí a questão de mutação. O que seriam essas mutações? Nada além mais do que uma transformação de si próprio, tá? E aí como é que se muda isso? Ele mudando, o nosso corpo não reconhece ele mais como sendo aqueles genes, né? E o que vai estar acontecendo com isso? Automaticamente, nosso corpo cria anticorpos. O que seriam isso? Seriam como se fossem soldados para que pudessem combater aí esse agente etiológico, né? E aí estou combatendo. Se ele muda a sua característica, aquele agente já não serve mais para nada. Então a gente precisa sempre estar alocando nisso. Voltando aqui para o texto, a gente também precisa entender que eles causam doenças? Causam. As bactérias em si, eles vêm causando aí algumas patologias em si. O texto bem ressalta nisso. Mas também são muito utilizados nas indústrias alimentícias, aonde nós conseguimos com isso causar aí uma melhoria na saúde do indivíduo, tá? Então tem a parte boa e também tem a parte ruim. Tudo depende muito do como e qual tipo de bactéria a gente está lidando. E aí pra gente tem que se observar aí também que ele tem algumas formas. E aí como vai ser essas formas em si? As formas de início, a gente precisa ver que a gente tem esferas, que aí a gente denomina elas como corpos. Lembrou lá da Mantar? Tem que grifar isso. Se eu tenho esferas, automaticamente a nomenclatura científica é corpos. Eu tenho pastonetes, e aí logo do lado a gente tem o que a gente chama de bacilos, é um nome científico para isso. Lembrando, dependendo do autor daquela questão, ele pode tanto colocar um termo de bastões ou bacilos. Isso indifere, ainda vai ser uma coisa conhecida para nós enquanto profissionais da área de saúde, tá? Então a gente sempre tem que ter aquele olhar, tanto da população quanto científico. Por isso nessas questões são colocadas dessa forma, tá? Até para cobrar um pouco mais da gente. Tem as espirais, que a gente denomina eles cientificamente como os espirilos, e esses são os principais. Temos outros? Temos, mas as bactérias mais conhecidas e catalogadas a gente possui disso aí, tá? Salientando, tratamento antibiótico. Por que o cara tem que tomar lá de 6 horas e sempre tem que tomar de 6 horas, cravado lá? Sempre é de 6 horas, sempre é de 8 em 8, de 12 em 12, 24 em 24. Porque cada ação do fármaco é diferente. Mas se esse agente etiológico ele consegue se transmutar, automaticamente a gente precisa saber que aquele fármaco começa a perder a sua eficiência. Então a gente tem que se ligar nisso. Se está lá de 6 em 6, tem que ser sempre de 6 em 6. Tá? Porque automaticamente cria-se uma resistência bacteriana. E aí é eu que crio resistência à bactéria? Não, é a bactéria que vai criar resistência àquele fármaco. E aí a gente já volta lá pro vírus. E aí quando a gente chega lá no vírus, o que a gente tem, gente? Olha, na parte do vírus é um dos primeiros tópicos que eu deixei pro final pra gente falar um pouquinho a mais. Um dos principais causas aí que a gente vê, que todo mundo fala, doença com vírus, todo mundo só sabe dizer HIV em si, né? E até o autor do texto ele coloca da mesma forma.
Por que isso? Porque faz lembrar a gente, né? Faz relembrar o que poderia ser um vírus. O HIV todo mundo sabe que é uma patologia da imunodeficiência. O que isso causa? Diminui aí qualquer tipo de agente que possa estar aí lutando contra uma bactéria, um protozoário, um fungo que possa estar causando algum tipo de patologia no indivíduo, tá? E aí a gente precisa ver, são microscópios? Todo vírus é microscópio, só podemos observar eles com o auxílio de um microscópio, né? Aumentando em algumas vezes e conseguindo observar. E aí, o que é legal a gente ver nessa parte do texto? Temos as classificações desses indivíduos. E aí a gente já vê na primeira, adenovírus, que ele possui DNA, tá? E aí esse DNA, para que serve? Dá a característica e mostra quem ele é. Então a gente precisa dar uma olhada nisso. Por que disso? Porque quando a gente vai fazer pesquisa, como é que eu começo a categorizar? Como é que eu começo a saber por onde esse vírus pode atacar ou não? É simplesmente pela sua forma. E ele tendo DNA, automaticamente fica um pouco mais difícil do seu corpo conseguir identificá-lo e colocar, né, para fora, expulsar ele, tá? A gente tem aí também o arbovírus, né, que é transmitido geralmente aos seres humanos por insetos, né? E aí a gente já sabe o que a gente tem aí de algumas patologias, como H1N1, a gente tem aí essas doenças que são causadas por mosquitos e outras em si. A gente não vai se adentrar muito dentro delas não, até porque a gente vai também verificar aí as questões das próximas matérias para frente sobre a clínica, as clínicas em si e as patologias que são envolvidas nelas, né? E a gente tem também o retrovírus, que ele já é composto de RNA, tá? Tratamento para vírus é um negócio muito engraçado. Por que é muito engraçado? Porque vírus a gente trata com paliativo. Já conversamos sobre isso. O que seriam esses paliativos? Se o cara tá com febre, eu dou antitérmico. Se o cara tá vomitando, eu dou antiemético. E assim a gente vai conseguindo controlar. Mas um fármaco hoje no mercado a gente não tem para quê? Matar diretamente. Então, um resfriado, por exemplo, a gente não vai lá e falar, olha moço, me vê esse remédio aqui que eu vou acabar com o vírus. Não, a gente simplesmente dá paliativos. Como a gente tem aí alguns que já vêm lá, se vocês olharem na composição do fármaco. Vem dipirona a gente sabe que é para quê? A gente vai baixar a febre, né? A gente tem alguma parte de um quesito aí para dor, que a gente chama popularmente de Dorflex. E aí a gente já tem uma pequena substância ali para diminuir a dor, né? E alguns ainda tem alguns broncodilatadores. Para que esses broncodilatadores? Porque a gente vai ver ainda a questão aí em anatomia, mas que a gente já observa que brônquios servem para passagem de oxigênio. Se eu tenho brônquios fechados, eu tenho pouco oxigênio, dificuldade respiratória. E é isso que a gente vai observando. Eu preciso abrir os brônquios. Para quê? Para passar de oxigênio e passar mais rápido. Mas não vamos se adentrar dentro nisso não, tá? Eu vou formular aí com vocês questões voltadas para bactérias, protozoários e vírus, para que a gente possa estar observando. Lembrando sempre, tentem ver o lado do ser em si. É uma bactéria? Aonde ela gosta de ficar? Como ela vai se comportar? É um vírus? A mesma coisa, um protozoário? Para que isso? Para que a gente consiga chegar a um senso e responder aquela questão. Nem sempre a resposta é algo mirabolante. Às vezes a resposta está ali no conteúdo mesmo do enunciado. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, um abraço e se protejam.